E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal Mestres da Resolução. Aqui é o professor Foda HD e hoje vamos falar tudo que você precisa saber sobre teoria das colisões. Então se você gostou do tema, deixa lá teu like, se inscreve no canal, comenta. Lembrando que o objetivo deste canal é exatamente esmagar a química e torná-la tão fácil quanto cortar a manteiga com uma faca quente. Bom, aqui nós estamos a falar sobre teoria das colisões. Logo o nome já diz teoria das colisões. Colisões tem a ver com os choques, né, que vão ocorrer. Só que uma vez que estamos a falar parte da química, nós vemos que esses choques vão ocorrer entre os átomos, né, ou moléculas ou íons. Mas qual é o objetivo mesmo de ocorrer desses choques? É porque, mano, queremos ter uma determinada reação, uma ocorrência de uma determinada reação. Então significa que deve existir esses choques que vão ocorrer, essas colisões para que haja uma determinada reação. Então, o que seria mesmo teoria das colisões? Vamos lá ver aqui. O que é? Então, teoria das colisões praticamente é uma parte da química, né? Ou podemos chamar também parte da cinética, que vai explicar porquê e como que as reações ocorrem. Nós sabemos que diariamente existem várias reações que estão a ocorrer no nosso meio, mas como que essas reações ocorrem realmente? Então, essa teoria das colisões, ele vai explicar como que essas reações ocorrem e porquê que essas reações ocorrem. Então, é importante citar que para que haja essa teoria das colisões, vamos também existir aquilo que nós chamamos de condições. Existem duas condições que devem ser verificadas para que nós possamos garantir que uma reação vai ocorrer. Quais são essas condições? Temos o que chamamos de condições fundamentais e temos condições acessórias. Bom, vamos lá tentar ver o que é isso aí. Então, temos aquilo que nós chamamos de condições fundamentais. Estás a ver? O que seria condições fundamentais? Significa que são condições que devem existir mesmo para que uma reação possa ocorrer. Então, eles são fundamentais para que uma reação possa ocorrer. São essas condições que nós chamamos de fundamentais. Só que, atenção aí, embora não seja suficiente, ou seja, apenas eu ter condições fundamentais não vai ser suficiente para que uma reação possa ocorrer. Significa que deve existir ajuda de outras condições. São essas que nós chamamos de condições acessórias. Mas primeiro vamos entender quais são essas condições fundamentais. Temos aí, os reagentes devem entrar em contato. É a primeira condição que nós temos aí nas condições fundamentais. Significa que os reagentes eles devem entrar em contato. Meu irmão, vamos imaginar, né? Vamos imaginar, pensa comigo. Vamos imaginar que nós temos uma reação entre A, né? Temos uma determinada reação entre A reagindo aqui com o B, né? Para formar aqui um C. Então significa que se é uma reação que está a ocorrer, é necessário que o A ele entre em contato com o B para que possa se formar C. Então é praticamente o que está a ser explicado nessa condição. Depois vamos aprofundar aí. Então significa que primeiro deve existir, ou seja, os reagentes eles devem entrar em contato. Atenção aí. Além disso, também deve haver afinidade química entre os reagentes. Então significa que não adianta nada esses dois quererem entrar em contato uma vez que não tem afinidade química. Mas alguém pode perguntar o que seria afinidade química? Mano, de uma forma rasgada, podemos dizer que a afinidade química é quando os reagentes eles querem reagir entre si. Porque vai existir certas vezes que eles não têm uma afinidade, ou seja, eles não querem reagir entre si. Para você entender, vou dar um exemplo olhando para a vida real. Na vida real nós sabemos, vamos imaginar que tem uma moça e um moço. Que essas duas pessoas, esses dois jovens não se gostam, né? Vamos dizer, não se gramam. Tá entendendo, né? Ninguém está busy em outro aí. Você tentar unir esses dois para namorar, será que vai ter mesmo vai rolar uma química aí? Será que esses dois vão namorar uma vez que ninguém está interessado em outra pessoa? É claro que não vai ter nenhum namoro, não vai ocorrer nada. Por quê? Porque não existe uma afinidade. Não existe uma afinidade entre eles, tá a ver? Ninguém está interessado tipo, em ter um caso com o outro. Então praticamente na química também não seria diferente. Quando falamos de afinidade química, é exatamente as moléculas, os reagentes, eles quererem reagir entre si. Porque vai existir alguns casos que eles podem até não reagir entre si. Alguém pode falar, será que é sério isso? Me dá um exemplo. Então aqui, vamos lá aqui. Exemplo de uma reação sem afinidade química. Vamos lá ver. Qual é o exemplo de uma reação que nós podemos colocar aqui sem uma afinidade química? Você sabia o que acontece quando nós vamos pegar a água, né? Quando vamos pegar a água no estado líquido, tá a ver, né? E vamos levar essa água, vamos reagir com aquilo que nós chamamos de monóxido, né? De monóxido de carbono, tá a ver? Vamos reagir essa água, monóxido de carbono no estado gasoso aqui, tá a ver? Sabe qual vai ser o produto aqui dessa reação? Se nós reagir a água no estado líquido mais o monóxido de carbono no estado gasoso, sabe qual vai ser mesmo o nosso produto? Mano, não há reação aqui. Não há reação.
não há reação. Tá a ver? O que significa? Significa que não vai existir nenhum produto. Mas alguém pode perguntar por quê? Né? Por que não vai existir nenhum produto? Mano, é porque a água e o monóxido de carbono praticamente não existe uma afinidade entre si. Explicando isso, olhando naquilo que é a teoria das colisões, olhando na parte da cinética, ainda podemos dizer que a água e o monóxido de carbono, eles não têm uma afinidade entre si. Por isso que esta reação não vai ocorrer, não vai ter praticamente nenhuma reação aqui, porque eles não têm uma afinidade entre si, eles não querem reagir, tá a ver, né? Mas também podemos dar um exemplo aqui, o exemplo de uma reação, né, com afinidade química. Que exemplo nós podemos dar? Podemos dar o famoso, né? O famoso exemplo, se eu tiver aqui, né? Se eu tiver, por exemplo, hidrogênio, né, no estado gasoso, que vai reagir com o cloro, né? Com o cloro no estado gasoso, isso aqui nós sabemos que forma o quê? O ácido clorídrico, né? Que está aí presente no seu estômago. Então, uma vez que o ácido clorídrico realmente existe, e ele é formado a partir de hidrogênio e cloro, significa que hidrogênio e cloro, eles têm uma afinidade química entre si. Então significa que esse é um dos exemplos de uma reação com afinidade química. Se existe ácido clorídrico, então significa, é óbvio que o hidrogênio mais cloro, eles têm uma afinidade química, eles querem reagir. Por isso que há a formação do ácido clorídrico. Então vai existir reações que praticamente não têm nenhuma afinidade entre si, mas também vai existir reações que vão ter uma afinidade. É neste exemplo aqui. Beleza? Até agora estamos juntos, né? Ok. Só que, atenção aí. Aqui temos um nota B aqui. O que é esse nota B? É que, olha só, nós já verificamos que a primeira condição é que os reagentes devem entrar em contato. Então significa que esse hidrogênio, ele vai entrar em contato com este cloro e vai formar o ácido clorídrico. É a primeira coisa. Mas não adianta ele entrar em contato uma vez que não tem uma afinidade química entre si. Então significa que se ter uma afinidade química entre esses dois e eles entrarem em contato, aí sim já posso dizer o que? Pode, né? Pode ter uma reação, né? Pode ter uma reação. Tá a ver? Pode ter uma reação. Mas por que eu estou a dizer que pode ter uma reação e não dizer que vai ter uma reação? É que não adianta essas condições aqui que eu disse fundamentalmente, por isso eu disse, eles não são suficientes. Significa, pode ter uma boa afinidade e também entrar em contato, mas se não se verificar outras condições que nós chamamos de condições acessórias, a reação pode não ocorrer, apesar que só por ter o contato, né, entre os reagentes e ter uma boa afinidade química, isso já é um bom ponto, um ponto positivo, que pode nos indicar que a reação pode ocorrer, mas não significa logo que a reação vai ocorrer, porque vai ter que obedecer também aquilo que nós chamamos das condições acessórias, que nós vamos ver em seguida. Bom, condições acessórias. Quais são essas condições acessórias? Ou seja, condições acessórias, como o nome já diz, significa, são condições que vão ajudar aquilo que são as condições fundamentais. Porque eu disse que as condições fundamentais, eles não são suficientes por si. Precisa dessas condições acessórias, né? Para praticamente, nesse caso, completar o seu sentido, né? Posso dizer assim. Bom, vamos lá. Quais são essas condições acessórias que vão ajudar? Temos as partículas. Quando eu digo das partículas, pode ser átomos, pode ser moléculas ou pode ser íons dos reagentes, deve colidir entre si. E claro, aí deve existir uma colisão, tá a ver? Eles devem colidir, por isso é teoria das colisões. Significa que o quê? Significa que as partículas, praticamente os reagentes, que pode ser átomos, que pode ser moléculas ou pode ser íons, eles devem colidir, tá a ver? Colidir entre si. Então, se existir essa colisão entre si, já podemos dizer que aqui pode ocorrer uma reação. Significa essa é uma condição acessória. Mas qual é a outra? A colisão deve ser efetiva. Atenção aí aqui. A colisão não só deve colidir, mas a colisão deve ser efetiva. Alguém pode perguntar, mas quando que podemos dizer mesmo que a colisão é efetiva? Bro, podemos dizer que uma colisão vai ser efetiva. Primeiro, quando ter uma boa orientação espacial, né? Quando ter uma boa orientação. E segundo, quando ele possuir a energia suficiente. Tá entendendo, né? Deve ter uma energia suficiente. Tá a ver? Então, praticamente, são essas condições que nós devemos verificar para que uma colisão possa ser efetiva. Deve ter uma boa orientação espacial, ou podemos também dizer uma colisão frontal, né? Depois vamos ver isso tudo aqui. E uma energia suficiente, deve existir uma determinada quantidade de energia suficiente, que essa energia nós vamos chamar do quê? De energia de ativação. Isso tudo vamos aprender hoje, então vamos ir com calma. Então, significa que essa energia suficiente é o que nós chamamos de energia de ativação.
Então, se essas condições fundamentais, condições acessórias, se verificar, então podemos dizer que a reação mesmo vai ocorrer, né? Na maioria dos casos, né? Apesar de podemos ter uma particularidade, mas basta se verificar essas condições, aí já tem uma boa garantia que a reação vai ocorrer. Depois vamos ver uma particularidade quando nós vamos falar sobre o complexo ativado, mas se verificar essas condições, meu irmão, já está no bom caminho para que uma reação possa ocorrer. Ok, agora vamos aprender um pouco mais sobre essa parte de colisão com orientação favorável. O que seria isso de colisão com orientação favorável? Então, aqui temos um exemplo, né? Temos um exemplo do hidrogênio, né? Reagindo com iodo para formar iodeto de hidrogênio, né? Ou ácido iodídrico. Bom, nessa equação, primeiro é importante saber, aqui vou representar com essas bolinhas aqui, não sei se dá para ver, mas aqui temos azul, aqui são pretos, né? Eu acho que não dá mesmo para ver muito bem na equação, mas é mais ou menos isso. Então eu posso até representar com outra cor aqui para vocês entenderem aqui o que está a acontecer. Então temos aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio que está a reagir, né? Deixa eu escrever com essa cor aqui. Temos aqui o hidrogênio, né? O hidrogênio que está a reagir com o iodo, né? Para formar aquilo que é o ácido iodídrico. Então, temos aqui dois, aqui todos estado gasoso, ok? Então significa o que eu estou a tentar representar? Aqui essas bolinhas aqui, né? Estou a representar praticamente os átomos para nós entender como que ocorre. Então significa que aqui se eu tenho dois hidrogênios, então posso representar com essas duas bolinhas aqui, né? Essas duas bolinhas aqui, representando praticamente o quê? Representando praticamente o hidrogênio, ok? Representando o hidrogênio, porque esse aqui, vamos imaginar que é um átomo, né, de hidrogênio e esse outro átomo de hidrogênio ligado entre si, porque temos H2. Né? Aqui podemos ter mais, nesse mais que está aqui, iodo. Então, iodo também posso vir aqui a representar o iodo. Então, posso representar com a cor preta mesmo. Então, vamos também ter, já que temos duas moléculas de iodo, então vou ter aqui a primeira molécula de iodo e também vou ter a segunda molécula. Alguém pode me perguntar, mas por que você está a desenhar esse iodo como sendo maior, assim, o átomo dele é maior? Isso é devido a uma propriedade, uma propriedade da tabela periódica, que é exatamente o raio atômico. Então significa o iodo, o hidrogênio, o iodo ele tem maior raio atômico, então praticamente o seu átomo também vai ser maior, né? Mas isso é assunto para outra aula. Então significa que aqui, o que vai se formar aqui? Praticamente vamos ter, né? Vamos ter aqui este átomo, né? Esses dois átomos de iodo, ok? Assim. Mas aqui já vai estar ligado, mano, aos átomos de hidrogênio. Depois eu vou explicar de uma forma detalhada o que está acontecendo aqui. Entenderam, né? Então é praticamente isso que eu tentei representar aqui. Bom, aqui estamos a dizer o que? Temos dois átomos de hidrogênio, né? Aqui dois, está aqui dois átomos. Primeiro átomo, segundo. Aqui também tenho dois átomos de iodo, primeiro e segundo. Só que aqui é que a colisão deve ser uma colisão, né, com orientação favorável, ou seja, deve ocorrer colisão frontal aqui, tipo este átomo de hidrogênio, ele colidir com esta molécula de iodo, enquanto que este também vai colidir também com este aqui, né? Tipo, já ser mesmo um choque frontal, apenas se ser um choque frontal, então já podemos dizer que vamos ter uma molécula de iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico. Então temos aí uma molécula de ácido iodídrico e aqui também temos a outra molécula de ácido iodídrico. Então significa que o choque ele deve ser frontal, assim. Por isso é que eu disse colisão com uma orientação favorável. Em outras palavras, para quem não entendeu, vou tentar explicar de outra forma, né? Vamos imaginar, vamos usar tampinhas aqui. Para quem chegou até aqui, comenta aí. Tampinhas. Vamos ver quem assiste o vídeo até o fim. Então, vamos lá usar tampas aqui. A química, mano, aplicamos em tudo. Então, vamos imaginar que esses são os átomos de hidrogênio e esses aqui são os átomos de iodo. Então, significa que deve existir uma colisão frontal. Assim, então, basta existir essa colisão frontal. Então, significa praticamente vão se separar aqui. Então, significa vamos ter o que? Vamos ter ácido iodídrico e aqui também ácido iodídrico. É mais ou menos assim, ok? Bom, agora, se você entendeu aqui, vamos para a próxima parte aqui. Tá a ver? Você viu que vai existir uma orientação, uma colisão com orientação favorável, né? Aquele que eu mostrei aqui, né? Que é exatamente esta colisão. Mas será que é sempre que numa determinada reação a colisão vai ser frontalmente? Será que vai ser sempre que essa colisão vai ser frontal assim? É claro que não. Vai existir várias possibilidades que podem ocorrer. Não vai ser sempre assim frontalmente, vai existir várias possibilidades, casos, né? Vai existir casos em que a colisão pode não ocorrer frontalmente, vai existir outras probabilidades, né? E por isso que nós vamos estudar sobre, né? Sobre o que? Sobre orientações possíveis. Então significa durante uma reação química que está a ocorrer, vamos imaginar num sistema fechado, aí existem várias orientações que podem ocorrer, então são esses que nós vamos ver. Então você deve saber
que essa orientação, será que vai trazer isso aí, produtos ou não? Então é isso que vamos estudar aqui. Então temos aqui algumas orientações possíveis, né, durante a colisão. Então aqui temos algumas orientações possíveis e aqui qual é o resultado. Então podemos observar que neste primeiro caso, aqui eu vou usar as minhas tampinhas para você poder perceber. Então essas duas tampinhas vão representar, por exemplo, aquelas moléculas que nós falamos de iodo, aliás, de hidrogênio, e aqui vão representar aquelas moléculas de hidrogênio. Então a primeira colisão significa o quê? Significa uma vez que são gases, então vão estar tipo, sempre em movimento, tá sabendo? Agitados. Então vai ocorrer um momento que, por causa dessa agitação, vão ter que colidir. Só que durante a sua colisão, eles não sempre vão se colidir frontalmente. Por exemplo, neste caso aqui, no primeiro caso, aí essa colisão ocorreu desta maneira. Então vai chegar um certo momento em que vão se colidir assim, esses dois átomos de hidrogênio e esses dois átomos de iodo vão se colidir assim. Tá sabendo? Então se eles se colidirem aqui, o que significa aqui? Nós podemos ver que neste caso, este átomo aqui, este átomo de hidrogênio, ele entrou em contato com este átomo de iodo, mas este com este não entraram em contato. Então significa que não vai existir uma reação aqui, ou seja, a orientação é desfavorável ou não efetiva, ou também podemos dizer não eficaz. Então significa o que vai ocorrer aqui, depois eles vão ter que se separar. É o que está representado aqui. Significa que no início era assim, eles colidiram aqui este momento aqui. E uma vez que não teve uma orientação, né? Uma orientação, podemos dizer, uma colisão efetiva, uma colisão frontal, então significa o que vai acontecer, as moléculas eles vão separar. É o que aconteceu neste caso aqui. Então significa no primeiro caso não vai ter uma orientação, significa uma das orientações que pode ocorrer. Bom, também vamos ter essa segunda orientação, significa temos aqui esses dois, né? Esses dois átomos de hidrogênio e esses dois átomos de iodo, podemos usar assim. Então aqui podemos ver que neste caso, já que estão a se agitar sempre, ainda vai chegar um momento em que eles vão colidir assim, dessa maneira assim. Tá vendo? Depois de ter colidido dessa maneira, podemos ver que este átomo de iodo, ele entrou em contato com este átomo de hidrogênio, mas esses dois, eles não entraram em contato. Então isso não é um choque frontal, isso aqui. Então logo também a orientação, vamos chamar, é desfavorável, vai ser o resultado. Ou também podemos dizer que não efetiva ou não eficaz, não eficaz. Tá sabendo, né? Então poderia ser desta maneira, né? Nós mudar assim. Tá vendo? Praticamente seria a mesma coisa, né? Dessa maneira. Agora vamos já olhar para o terceiro caso. Já no terceiro caso, já algo interessante. Nós fica, aqui temos também esses átomos, não fica, eles vão estar agitados porque são gases, mas vão chegar um momento em que eles vão colidir frontalmente, dessa maneira. Tá sabendo? Então, se eles colidirem frontalmente, dessa maneira, significa o quê? Vamos ter este átomo de hidrogênio, ele vai entrar em contato com este átomo de iodo, este átomo de hidrogênio também entra em contato com este átomo de iodo. Então, significa que houve um choque frontal. Então, sabe como vão se separar? Já não vão se separar assim, não. Vão se separar assim. Tá sabendo? Então, praticamente, se separar assim, significa que vamos ter um átomo aqui, uma molécula de ácido iodídrico, e aqui também vamos ter outra molécula do ácido iodídrico. Olhando naquilo que é essa equação, né, que nós estamos a utilizar aqui. Então, aqui. Tá vendo? Então, é praticamente isso que vai ocorrer. Tá entendendo, né? Então, são essas colisões, né, que são possíveis. Agora vamos para a parte interessante. Vamos tirar as tampinhas. Para quem chegou até aqui, comenta as tampinhas. Agora vamos para a energia de ativação. Lembra, né, quando eu disse que é uma das condições acessórias, deve existir uma energia suficiente. Então significa que esses aqui até eles podem colidir, mas ele não pode colidir tão fraco assim, fraco. Nada, bro. Deve existir uma energia, mano. Tá se entendendo, né? Não sei se dá para ouvir aí. Tá sentindo? Esse choque assim. Com uma energia, tá a ver? Uma energia. Então não só ele se colidir frontalmente, pode até se colidir frontalmente, mas continua a existir essa energia, tá a ver? Aquela energia necessária, que nós vamos chamar de energia de ativação. Mas irmão, a reação não vai ocorrer. Então precisa ter essa energia de ativação para que a reação possa ocorrer. Bom, agora aqui vamos definir o que seria mesmo a energia de ativação. Então vou colocar aí, né, na definição aí no screen aí, para vocês conseguirem ver, porque eu não vou escrever porque o vídeo vai ficar longo. Então o que seria essa energia de ativação? A energia de ativação é uma energia que precisamos fornecer, retribuir aos reagentes para que eles atinjam um estado de transição em que vai se formar aquilo que nós chamamos de complexo ativado e que posteriormente vai ocorrer uma determinada reação, ou seja, vai se formar os produtos. Então essa é a definição simples que nós podemos retribuir a energia de ativação. Mas bom, aqui tem um exemplo que eu vou dar, né? Por exemplo, quando vamos olhar para gás de cozinha, vamos entender mesmo por que é necessário, né, essa energia de ativação. Nós sabemos que gás da cozinha praticamente é formado, né,
é formado por vários compostos, né? Por várias substâncias aí. Mas uma das substâncias que nós vamos encontrar no gás de cozinha é exatamente o propano, né? O propano, né? É um dos gases, né? Que vai estar presente aí no nosso gás de cozinha. Não poder usar todos os gases, mas vamos usar o propano. Ok, uma vez que é propano, então significa que é um cano. E uma vez próprio, significa que tem 3 átomos de carbono. Então significa fica aquela nossa forma do alcano é CN, né? CnH2n mais 2. Então significa, uma vez que é um propano, significa met et prop 3. O N vai ser igual a 3. Então você fica C3H2 vezes 3 mais 2. Então praticamente isso aqui vai ser igual a C3H2 vezes 3 dá 6 mais 2, 8. Então CN8. Então fica esse é o nosso propano. Então já temos o nosso propano, né? Que nós falamos que o propano vai ser praticamente C3H8. Então queremos saber por que quando deixamos gás aberto em casa, praticamente vai explodir quando você vai acender o fósforo. O que ocorre mesmo? Vamos ter um propano, que é uma das substâncias que está presente no nosso gás. Então significa quando você deixa sair, uma vez que no meio ambiente vai existir oxigênio, então significa ele praticamente vai reagir com aquilo que é oxigênio. E aqui vai se formar o que? Posteriormente vai se formar dióxido de carbono mais água aqui. Ok? Isso que vai se formar. Então temos essa equação, né, que nós até podemos balancear aqui. Temos aqui 3 átomos de carbono, né? E aqui tenho apenas um átomo. Então eu vou colocar 3 aqui. Se eu colocar 3, claro, já tenho 3 átomos de carbono também. Vamos balancear o hidrogênio. Tenho 8 átomos de hidrogênio, aqui tenho 2. Para que eu tenha 8 deste lado, não fica, tenho que colocar 4. Então 4 vezes 2 dá 8. Bom, vamos olhar para o oxigênio. Aqui tenho 3 vezes 2 dá 6 oxigênio. E aqui 4 vezes 1 dá 4. Então 6 mais 4 dá 10. Então significa que esse lado eu tenho 10 oxigênio. Esse lado eu tenho 2. Então significa para que eu possa balançar aqui tenho que colocar 5. Se eu colocar 5 aqui, significa que já também tenho 10. Bom, esta reação que vai ocorrer, então significa que o gás, né, que é uma das substâncias, o propano, ele vai entrar em contato com o oxigênio. Mas se ele entrar só em contato com o oxigênio, não vai existir explosão. Por isso que quando você deixa, né, o gás aberto, quando ele entra em contato com o ar, não vai existir logo uma explosão na hora. O que é preciso fazer? É acender o fósforo, mano. Tá sabendo, né? Quando você vai acender o fósforo, né, quando você acende o fósforo, o que vai ocorrer? É onde vai explodir. Então significa que o fósforo aí vai funcionar como uma energia de ativação. Tá sabendo, né? Quando vamos acender o fósforo aí, então pum, é onde vai explodir. Então fica aquele fósforo praticamente vai servir como a energia de ativação, que vai fazer com que aquela reação de explosão possa ocorrer para que possa ser liberado dióxido de carbono, mas praticamente água, tá entendendo? Então é praticamente isso que ocorre. Então o fósforo ele vai funcionar mesmo como uma energia de ativação. Ok, é praticamente isso que eu queria explicar aqui, né? Então vamos para a próxima parte aqui. Bom, agora vamos mesmo falar sobre o próprio complexo ativado, né, que nós falamos aí na definição do que seria energia de ativação. Então, o que seria complexo ativado? É uma estrutura intermediária e instável entre reagentes e produtos. Tá entendendo? Significa que depois vamos entender bem aqui no gráfico, vamos ver onde que está localizado esse complexo ativado. Ok, então vou tentar esclarecer aqui para vocês entenderem o que está a ocorrer aqui. Temos assim, representando esta reação. Então temos a reação entre o hidrogênio mais cloro para dar o ácido clorídrico. Então significa que olhando para este caso, eu tenho 2 hidrogênios, então tem uma ligação, né? Que existe entre esse hidrogênio com esse hidrogênio, eles estão ligados aqui. Também assim, no caso do cloro, também tenho 2 cloros. Então significa são esses que eu coloquei aqui, cloro, né? Que está ligado também a outra molécula de cloro. Então o que ocorre aqui é que, olha só, entenda, pensa comigo. Se eu tenho hidrogênio ligado a hidrogênio, e também tenho cloro ligado, né? Cloro ligado a cloro, mas eu quero obter ácido clorídrico. Você consegue ver que aqui no ácido clorídrico eu tenho um hidrogênio que está ligado a cloro. Tá entendendo, né? Então significa que deve existir quebras de ligações aqui para que hidrogênio possa se ligar com quem? Com cloro. Então é praticamente o que vai ocorrer aqui. Então significa que vamos existir mesmo aquilo que nós chamamos de uma ruptura dessa ligação aqui. Então esta ligação que existe entre esse hidrogênio e esse hidrogênio vai praticamente quebrar. Cortou-se, mano. Aqui também essa ligação entre esse cloro com esse cloro vai se cortar. Bah. E no fim nós sabemos que devemos ter 2 moléculas de ácido clorídrico. Então fica praticamente esse hidrogênio ele vai ter que se ligar, fazer uma nova ligação com este cloro. Tá entendendo, né? E esse hidrogênio também deve se ligar praticamente a este outro cloro. Para que eu possa ter 2 moléculas, né? Aqui vou ter uma molécula, outra molécula. Só que antes mesmo de formar esse produto que nós chamamos de ácido clorídrico, vai existir um momento
que nós chamamos de um momento intermediário e instável, que nós chamamos de complexo ativado. Antes mesmo de ter o produto, nós vamos ter complexo ativado. De acordo com o livro de Martha Reis, ele representa coisas parentes aqui. O que simboliza? O que seria complexo ativado? É exatamente no momento intermediário em que as ligações dos reagentes estão sendo quebradas e as ligações dos produtos estão sendo formadas. Significa que este complexo que você consegue ver aqui não é reagente e também não é um produto. Significa o quê? Significa que já não é reagente, mas também ainda não é produto, mas sim é um produto em formação. Não sei se dá para entender. Então significa que aqui essas ligações que existem esse hidrogênio e esse hidrogênio estão sendo quebradas enquanto já está se formar novas ligações que existem que vão ocorrer entre hidrogênio e cloro. Então é praticamente o que vai ocorrer. Por isso que no final vamos ter hidrogênio ligado a cloro, nova ligação, hidrogênio ligado a outro cloro. São produtos. Então não esqueça desse momento aqui que é exatamente o complexo ativado, que é um momento intermediário e estável. Depois vamos aprender por que é instável. Agora vamos lá. Quais são as características do complexo ativado deste momento aqui? Você deve saber, já viu um exame que cobrava isso. Então a primeira coisa, é porque uma das características é que ele é instável. Mas por que é instável? É simples, já expliquei. Por quê? Porque aí as ligações dos reagentes estão sendo quebradas e as ligações dos produtos estão sendo formadas, estás a ver? Então praticamente vai tornar essa molécula instável devido a esta causa. Então podemos dar uma definição muito simples. Então é instável, não é estável, instável. Cuidado no exame da admissão, você colocar estável. Outra coisa, curta duração. Então significa que este momento, uma das características é que não vai ocorrer por muito tempo. Vai ocorrer por pouco tempo, que nós chamamos de curta duração. É uma das características aqui. Outra característica, alta energia. Mano, você deve saber, mano, que quando falamos de complexo ativado, mano, é alta energia. Vamos ver no gráfico, é o ponto mais alto praticamente aqui. Então é o ponto mais energético, mano. Aqui tem uma alta energia. Devemos saber isso. Aqui também é estrutura pouco conhecida. Tá sabendo? Então, por que vai ser uma estrutura pouco conhecida? Primeiro, porque é uma estrutura instável. Então, tipo, praticamente vai dificultar mesmo conhecer assim. E outra coisa é que ele vai ocorrer em curto tempo, né? Curta duração. Então, praticamente também vai fazer com que essa molécula, este complexo, seja um complexo aí mistério, um pouco desconhecido aí, né? Ou estrutura pouco conhecida, né? Outra característica, possibilidade de, atenção uma coisa, isso é uma armadilha aqui. Muitas pessoas pensam que quando uma reação chega no complexo ativado, significa que já vai ocorrer de forma imediata a formação dos produtos, mas pode existir um caso que mesmo atingindo o complexo ativado não há formação de produto. Eu vou te provar aqui. Por quê? Porque existe a possibilidade de reverter ou prosseguir. Então significa que quando uma reação chega neste momento, existem duas coisas que podem ocorrer. Ou a reação vai o que chamamos de reverter, significa vai ocorrer desintegração, né, deste complexo ativado e ele volta de novo a formar reagentes, ele volta no seu estado inicial de reagentes, já não forma produtos através da desintegração que pode ocorrer neste complexo, mas também pode o quê? Pode prosseguir, significa depois desse momento aqui do complexo ativado, logo vai se formar o quê? Produtos, então ele vai prosseguir. Então atenção, quando se forma o complexo ativado, ele pode reverter-se, voltar no seu estado inicial, ou também pode o quê? Pode ir em diante, né? Pode prosseguir formando aquilo que são os produtos. Ok? É importante você saber isso. Ok, agora vamos falar também sobre os tipos de energia de ativação. Ok, esta informação aqui você não encontra em muitos livros, mas uma vez que esse canal realmente é para arrebentar a química e torná-lo tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente, mano, você deve ficar, mano, com todas as dicas, sabendo de tudo aqui. Não queremos novidade no exame da UEM desta vez. Queremos bater isso aí. Então, olha só. Tipos de energia de ativação. Alguns livros, principalmente o livro de Irmã Segunda, fala de uma forma geral. Mas quando você vai ler o livro de Martha Reis, você vai perceber, né, que vamos ter tipos de energia de ativação. Mas, ok. O que vai fazer com que haja esses tipos de essa energia de ativação que nós falamos? Atenção aí. Que vai existir o que chamamos de reversibilidade de uma reação. Ou seja, aqui na natureza, vou explicar isso de uma forma simples, de uma forma resumida, mas vou ter um vídeo que vou explicar sobre isso. Vamos imaginar que uma reação A mais B formando C. Então, existe aquelas que nós chamamos de reações reversíveis e irreversíveis. Por exemplo, essa reação seria uma reação irreversível, ou seja, é uma reação apenas que vai, em que o A reage com o B forma o C, mas o C não vai colidir com si mesmo para formar o AB. Então vamos dizer que isso aqui chamamos de uma reação que praticamente vamos chamar de uma reação, né, irreversível, né? Irreversível, então não vai voltar. Mas também temos no caso que nós vamos ter A mais B formando, por exemplo, né, AB, né, em que
este A mais B vai formar AB, mas esse A e B também eles podem colidir entre si, formando o que chamamos de o quê? De A mais B. Então esse AB colide entre si de novo forma A mais B. Então significa uma reação que vai e uma reação que volta. Então devido a isso, então significa praticamente vai também ter energia de ativação diferente aqui. Vamos ter aquilo que nós chamamos, temos dois tipos de energia de ativação. Vamos ter aquilo que nós chamamos de energia de ativação energia de ativação direta, e vamos ter o que chamamos de energia de ativação inversa. Atenção, depois eu vou explicar isso. Então significa o que seria a energia de ativação direta e a energia de ativação inversa. Quando eu tenho reagentes que vão formar um complexo ativado e formam produtos, claramente vai ser energia de ativação direta, porque só vamos imaginar nessa equação, é dizer A mais B formando AB. Então essa aqui é direta, né? Essa aqui é a via direta, e esta aqui desse lado, indo desse lado, já é inversa aqui, tá a ver? É inversa. Tá a ver? Então praticamente se eu tenho A mais B formando AB, então significa que se eu for calcular a energia de ativação aqui, vou usar essa energia de ativação direta. Mas se eu já quero ver AB para formar A mais B, aí já vai ser a energia de ativação inversa. Eu sei que pode aparecer um pouco complicado, mas nós vamos aprender isso no gráfico. Agora vamos mesmo para a parte do gráfico, onde vamos demonstrar essas fórmulas aqui. Bom, indo para os gráficos, né? Aqui vamos ter aquilo que são gráficos e fórmulas. Ok, antes mesmo de eu começar a desenhar os gráficos, existem algumas coisas que você precisa saber aqui. É que quando falamos de reações, todo mundo já sabe, todo mundo aprendeu que temos dois tipos de reações, né? Temos reações endotérmicas, né? Reações endotérmicas, né? Endotérmicas, que são aquelas reações, endo significa dentro, né? Não significa que ele vai absorver, são aquelas reações que ele absorve. Endo significa dentro, então que ele vai absorver. E nós sabemos que esse tipo de reação, o delta, né? Delta H, né? Delta H, podemos assim dizer, delta H sempre vai ser positivo, uma vez que ele está a absorver. Então fica delta H vai ser positivo, ou também podemos dizer que delta, né? Delta H, ele vai ser positivo, significa que é um número maior que zero, então fica delta vai ser maior que zero. Também vamos ter aquele que nós chamamos de reações exotérmicas, né? Exotérmicas, que exo significa fora, então significa são reações que liberam calor, né? Libera calor, libera energia. Não fica, uma vez que estão a retirar calor, não fica só a entalpia, né? Delta H praticamente vai ser negativo, ok? Vai ser negativo, ou podemos dizer que a sua entalpia, né? Podemos dizer que delta H é o que é menor que zero. Nós sabemos que número menor de zero são negativos, então pessoal aqui é negativo. Ok, nós sabemos que isso são esse tipo de reações que nós temos. Só que atenção aí, que também pode existir um caso específico que alguns livros não são todos os livros que vão mencionar, que é uma terceira reação aqui, que nós vamos chamar de uma reação atérmica. Temos reações atérmicas, tá sabendo? Reações atérmicas, né? Reações atérmicas, ou também conhecido como termoneutra. Termoneutra, também está nesse grupo aqui, termoneutra. Então, o que seria a reação termoneutra? É praticamente aquele que, se nós for a calcular a entalpia desse aqui, ele vai ser mesmo igual, né? Vai ser igual, né? Ou, se nós calcular a entalpia, ele vai ser aproximadamente a zero. Então, se verificar essas condições, também temos outro tipo de reação, nós chamamos de atérmica ou mesmo termoneutra, em que se nós calcular o delta H, ele vai ser igual a zero, ou também vai se aproximar ao próprio zero. Eu sei que é um caso especial esse, atenção aí, que esse aqui é um caso especial. Agora eu vou fazer um gráfico apenas mostrando, né, a reação endotérmica. Não vou mostrar aqui a reação exotérmica, mas o mesmo conceito que eu vou mostrar para a reação endotérmica, você pode usar para a reação exotérmica, assim também como a reação atérmica aqui, né, para não queimar tempo. Estou a ver, o tempo já passou. Ok, vamos lá desenhar o gráfico. Então, uma dica, muitas pessoas não sabem como começar esse gráfico endotérmica e exotérmica. Mano, sempre vou te dar uma dica aqui. Sempre que você quer fazer a reação endotérmica, você deve saber que a reação endotérmica é uma escada que vai subir. Você praticamente vai ter que subir assim, daqui e é para aqui. Isso aqui representa endo. Mas quando eu digo exotérmica, significa vai ser uma escada decrescente. Não significa você vai ter que descer. É exo. É uma técnica que você utiliza, né? Você vai entender o que estou a dizer. Vamos imaginar que tenho um gráfico aqui, né? Tenho esse determinado gráfico, né? Nós vamos ter um gráfico. Significa que vou ter a energia em relação, né, em função do caminho da própria reação aqui, o caminho da reação. Então, o que significa, se você quer, já que é uma reação endotérmica que nós queremos demonstrar aqui, eu disse, é que nem uma escada. Então, significa que você primeiro vai colocar assim, tá a ver? Logo você vai colocar algo mais ou menos assim, uma escada. Se fosse exotérmica seria diferente. Aqui teria aqui e aqui embaixo seria uma escada. Mas uma vez que eu vou representar endotérmica, seria mais ou menos assim. Então vamos imaginar naquele nosso exemplo que nós temos o ácido, né? O hidrogênio mais o cloro.
para formar aquilo que nós chamamos do ácido clorídrico. Então significa quais são os nossos reagentes? São esses. Então eu vou colocar aqui o ácido clorídrico mais o cloro. Tá a ver? E aqui, uma vez que vai ter produto, então vou pôr 2 moléculas de HCl que vão ser formadas. Então, o que significa aqui? Significa que se isso aqui é uma energia, né? É gráfico da energia, não fica aqui eu tenho 0 e aqui tenho o quê? Vou ter praticamente alguns pontos aqui que eu vou ter. Então, vamos imaginar que eu posso ter 10, né? 20, aqui vamos imaginar que eu tenho 10, aqui eu vou ter 20, aqui eu posso ter 30, né? Aqui posso ter 40, estão a subir. Então significa que esses produtos aqui eu vou ter uma energia que eu chamo de energia dos reagentes, que também alguns livros ele diz a entropia dos reagentes. Está a entender, né? Então significa o que eu disse que é energia de ativação. A energia de ativação é a energia que nós vamos retribuir, vamos fornecer aos reagentes para que se forme complexo ativado e posteriormente forme produtos. Então significa se existe essa energia, é essa que eu estou a colocar aqui. Até deixa eu colocar mesmo uma tinta diferente aqui, né? Para vocês conseguirem visualizar melhor. Tá a ver? Então significa o que vai ocorrer. Vou colocar essa energia. Estou a colocar aqui, tá a ver? Então, estou a colocar essa energia. Tá a ver? Então praticamente vai ir essa energia e depois aqui começa a descer aqui. Né? Essa caneta aqui está a matricar, mas vamos lá desenhar. Então seria mais ou menos assim. Tá a ver? Né? Vai crescer e vou aplicar até aqui. Tá entendendo? Então significa eu aplico uma determinada energia para formar o complexo ativado. Então esta parte aqui é exatamente aquele complexo que nós estamos a falar aqui. Aquele complexo ativado está aqui. Então é esse aqui. Vai estar mesmo nesta parte aqui. Então fica esta região. Nós vamos falar mesmo. Vai ser o complexo, né? Vai ser o nosso complexo. Então nós sabemos muito bem que aqui, né? Eu vou ter mais ou menos assim. E aqui também esses produtos vão ter também uma determinada energia. Então eu vou projetar para esse lado aqui, até aqui. Então vamos imaginar que talvez é 50 aqui. Tá vendo? Vamos ter um 50 aqui. Então fica esse aqui vai ser a energia, né? Vai ser praticamente a energia dos produtos, também conhecido como a entropia, né? Também poderia estar assim como a entropia dos produtos. Aqui também poderíamos também ter como a entropia dos reagentes, mas eu prefiro chamar de energia mesmo. E que alguma coisa você precisa entender. Aqui praticamente estamos a trabalhar com muitas energias aqui. Temos o primeiro, os próprios reagentes, eles já têm uma determinada energia que é 30. Aqui o produto também já tem uma determinada energia que é 50. Mas também nós podemos calcular aquilo que é o ΔH. Nós sabemos que o ΔH, o que seria ΔH praticamente? Nós sabemos que a entropia, né, da reação, né, o ΔH de uma reação, praticamente vai ser o que? Vai ser a entropia, né? Vai ser a entropia dos produtos menos, né? ΔH, né? Vai ser a entropia dos produtos menos a entropia dos reagentes. Então, praticamente essa fórmula que nós vamos usar. Então, se nós for a aplicar essa fórmula aqui, significa que esta distância aqui entre a entropia, né, dos reagentes, aliás, dos produtos e a entropia dos reagentes, vamos formar o nosso ΔH, né? A nossa entropia aqui. Ok? A nossa entropia. Então fica essa distância existente entre um produto e um reagente. Então, a energia da ativação estaria aonde? Lembra, né, quando eu disse a energia da ativação é uma energia que nós precisamos atribuir aos reagentes para que se forme um complexo ativado. Então fica essa energia começa daqui. Ele vai ir até chegar ao complexo ativado. Tá a ver? Então fica toda essa parte aqui vai ser mesmo a nossa energia de ativação. Tá entendendo, né? Então é praticamente isso que nós vamos ter. Só que atenção que eu já posso obter algumas fórmulas aqui para calcular essa energia de ativação. Só que lembra, nós falamos que temos a energia de ativação direta e inversa. Apesar que muitos exames ele utiliza a energia de ativação direta, mas eles não falam. Por isso que eu quero mesmo te mostrar que aquela energia de ativação que vocês calculam, principalmente no exame de 2024, era da 12ª classe, né? Era a energia de ativação da reação direta. Então significa o que eu vou fazer aqui. Se eu quero a fórmula aqui da energia de ativação direta, será igual. Mano, a energia de ativação direta praticamente é toda essa distância. E como nós calculamos distância? É sempre final menos inicial. Então aqui significa vai ser o quê? Começa de onde? Inicia aqui, que é exatamente a energia dos reagentes, e termina aqui, que é exatamente, né, no complexo ativado. Não sei se você consegue ver aqui. Tá vendo? No complexo ativado. Então vamos ter uma energia aqui, que é energia, né, do complexo aqui. Vou supor energia do complexo. Então esse gráfico de energia, mas aqui também vou ter a energia do complexo. Então significa sempre é inicial, aliás, final menos inicial. Começou aqui no início e no final é aqui. Então vou dizer que a energia de ativação direta vai ser igual ao quê? Vai ser praticamente igual ao complexo ativado, porque é no final. Então vai ser igual à energia, posso colocar a energia do complexo ativado menos inicial é exatamente a energia dos reagentes. Então temos aqui a energia dos reagentes. Então esta é a fórmula que nós vamos utilizar para calcular a energia de ativação, mas olhando para a reação direta. Já quando olhamos para a reação inversa, uma vez que as reações podem ser reversíveis, então significa que vai mudar aqui. O que vai ocorrer?
Qual vai ser a energia aqui? Porque aqui, esse aqui ficaria como sendo um reagente aqui, porque esse ácido clorídrico ele vai reagir entre si para formar H2 e cloro 2. Então fica a energia de derivação, é praticamente a energia que eu vou retribuir aos reagentes. Então fica até eles formar o complexo ativado. Então fica, vai ser mesmo mais ou menos essa distância daqui até aqui, porque eles vão formar o complexo ativado. Então fica esse aqui, vai representar a energia de derivação inversa, enquanto que essa energia de derivação direta aqui. Tá vendo? Esse aqui vai ser inversa. Então significa a forma também vai mudar. A energia, né, da ativação inversa, né, vai ser igual, também é final menos inicial. Então significa começa daqui até aqui. Complexo ativado, energia do complexo ativado é esta, né, que nós vimos aqui, da energia do complexo, né, do complexo menos, só que aqui menos inicial já é o produto já aqui. Então significa vamos usar o que? A energia dos produtos, porque começa daqui, vai ser menos mesmo a energia dos produtos aqui, a energia, né, dos produtos. Então podemos usar dessa forma. Alguns livros você pode ver aqui como aqui complexo ativado, aqui igual ao que a entropia dos reagentes, é a mesma coisa, né? Vai depender do que você quer fazer. Não sei se deu para esclarecer aqui nessa parte de energia de ativação inversa, porque para que esta reação possa, imagina só, se é uma reação que está a voltar, por exemplo, aquela reação, né, que eu disse, por exemplo, se eu tenho reação A mais B, né, que tem capacidade de voltar aqui, tipo formando AB aqui, que tem capacidade de voltar. Então significa, se eu tenho AB que volta para formar A mais B, significa esse vai colidir também entre si. AB vai colidir entre si e depois dele colidir entre si, o que vai ter que se formar também complexo ativado. E também vai ter uma determinada energia de ativação olhando para ele. Por isso que a energia de ativação vai ser inversa. Tá sabendo? Porque também vai existir a formação desses reagentes. Desta maneira, indo para este lado, não fica também, vai existir mesmo essa energia, né, que nós chamamos de energia de derivação inversa, né, para formar mesmo aquilo que são os reagentes. Se não deu para entender, é só colocar aí nos comentários que eu vou fazer um vídeo a explicar sobre isso, mas acho que já entenderam, ok? Então temos essas fórmulas aqui. Só que uma coisa que você deve saber, um truque que eu posso te dar, é que algumas condições, né, que você pode verificar aqui, algumas condições. Na maioria das vezes, né, vamos dizer que na maioria das vezes a energia de ativação da reação direta é sempre maior, na maioria das vezes é maior em relação à energia de ativação inversa. Tá a ver, né? Só que isso aqui não se verifica em qualquer tipo de reação, mas sim apenas nas reações endotérmicas. Tá a ver? Nas reações endotérmicas. Não fica, se for uma reação endotérmica, sempre a energia de ativação da reação direta é maior em relação à energia de ativação inversa. Já nas reações, aliás, na energia de ativação inversa, ok? Essa energia de ativação, aliás, energia de ativação direta é sempre menor que a energia de ativação inversa, mas isso nas reações exotérmicas. Okay? Nas reações exotérmicas. O que você deve saber é que sempre quando você calcula a energia de ativação direta, ele praticamente vai ser, na maioria das vezes, a energia vai ser diferente da energia de ativação inversa, mas também podemos ter um caso em que pode ser igual. Depois eu vou explicar. Olha só, utilizando este gráfico mesmo, nós poderemos realizar alguns cálculos básicos aqui. Usando mesmo esse gráfico aqui. Um celular estava a reclamar espaço, mas podemos calcular. Olha só, eu posso demonstrar isso, essas condições. Vamos imaginar que neste caso aqui, eu quero ver, aqui é uma reação endotérmica aqui, lembra, né? Mas eu quero ver, será que realmente na reação endotérmica a energia de ativação direta vai ser maior sempre que a energia de ativação inversa? E é claro que sempre vai ser diferente. Isso nós vamos ver aqui. Então vamos imaginar que nesta questão, eu quero calcular a energia, né, de ativação da reação direta. Eu já sei qual é a forma, diz que será igual ao complexo ativado menos a energia dos reagentes, ou também podemos dizer a entropia dos reagentes. Então, olhando para este gráfico, a energia de ativação direta será igual. Complexo ativado é exatamente este ponto. Vamos colocar, né, um número aqui neste ponto. Aqui vamos imaginar que aqui é 50, aqui vamos imaginar é 60, né? Aqui vamos imaginar que é 70, né? Vamos imaginar é 70. Então, significa que o nosso complexo ativado aqui, se nós colocar 70, né? Quais são os dados que eu posso tirar aqui? Dados. Tirar dados. Significa o nosso complexo, né? O nosso complexo ativado, nós sabemos que ele vale 70, né? Tipo, estou fazendo de uma forma aleatória para você entender. E aqui a nossa energia dos reagentes é igual a quanto? É só olhar aqui a entropia, a energia dos reagentes é igual a 30, né? Nós colocamos aqui. Então, vamos colocar 30. Então significa aqui praticamente você, para calcular o complexo, né? Para calcular a energia de ativação da reação direta é só levar o complexo, que é exatamente o 30, tá sabendo? Então logo você vai subtrair mesmo com aquilo que é esse senhor aqui. Então aqui vamos dizer menos 30, tá vendo? Então aqui praticamente a nossa energia de ativação, né, vai ser análogo a 40.
Então praticamente é 40 a nossa energia de ativação da reação direta. Atenção aí, mano. Mas agora já quando queremos a energia de ativação da reação inversa, vamos lá, a entalpia dos produtos aqui é igual a quanto? É só olhar aqui, os produtos são aqui, então a entalpia é igual a 50. Então aqui será igual a 50. Então, nós sabemos para calcular a energia de ativação inversa, né, da reação inversa, será igual ao complexo ativado, menos a energia dos produtos. Agora a forma muda. Então praticamente seria a energia de ativação da reação inversa será igual ao complexo ativado. Nós já sabemos que o complexo ativado não muda, sempre é o mesmo aqui. Tanto para lado, né, para a parte direita e tanto para a parte inversa. Porque aqui também a reação, ele começaria daqui e formava também esse complexo ativado aqui no topo. Então também ia valer 70, né, que nós colocamos aqui. Então aqui íamos colocar aqui o que chamamos de 70. Então aqui seria 70 menos a energia da entalpia dos produtos. Aqui. Então podemos dizer que 70 menos praticamente 50. Não podemos dizer que a energia da ativação da reação inversa praticamente vai ser análogo. Vamos dizer que 70 menos 50. Isso aqui vai dar praticamente 20. Né? Porque nós sabemos que 50 mais 20 dá 70. Tá vendo? Então vamos conferir isso aí. Olhando que esta reação vai ser mesmo uma reação endotérmica. Só que atenção aqui, alguma coisa, né, que eu coloquei aqui. Aqui poderíamos colocar iodo, né? Poderíamos colocar iodo aqui, ok? Para ter mais sentido, né? Por quê? Porque esta reação a formação de ácido clorídrico, na maioria das vezes, é uma reação considerada como uma reação exotérmica que liberou calor. E agora já a reação entre hidrogênio e iodo para formar o ácido iodídrico é considerada como uma reação endotérmica. Então só poderia representar assim para explicar, mas olhando quimicamente seria melhor colocar iodo aqui para ter, mas não muda nada praticamente, ok? Então, então vamos verificar essas condições. Eu disse que na reação endotérmica sempre a energia de ativação direta é maior que a energia de ativação inversa. Vamos olhar para a energia de ativação direta, é isso aqui. Nós falamos que a energia de ativação direta é sempre maior que a energia, né, de ativação inversa. Então, para a energia de ativação direta é quanto? É 40. Vamos colocar 40. 40 é maior que a energia de ativação inversa, que é 20. Isso é verdade ou é falso? É claro, é verdade. Então, logo verificamos que essa condição está certa. Também isso se aplica também a este tipo de condição aqui. Também se você fazer numa reação isotérmica, é TPC. Se você fazer, você vai verificar também que a reação no gráfico exotérmico, né, a energia de ativação direta sempre é menor que a energia de ativação inversa. Vai se verificar. Só que atenção, e também podemos ter um caso especial em que o quê? Em que a energia, né, de ativação da reação direta pode ser igual, né, à própria energia da ativação da reação inversa, né, ou às vezes também pode ser aproximado, né, pode ser mesmo aproximado, né, estar próximo. E isso aqui pode ocorrer em que tipo de caso? Vai ocorrer já naquilo que nós chamamos, né, de reações atérmicas, estás a ver? E vai ocorrer muito isso aqui nas reações atérmicas. Então, o que praticamente estou a tentar dizer aqui? Nas reações atérmicas, né? Olha só, alguém pode me perguntar, mas Ford, professor Ford, será que essa reação realmente atérmica existe? Claro, existe, né? Posso dar um exemplo, né, de uma reação atérmica aqui, né? É um caso especial aqui, uma reação atérmica. Então, às vezes, quando falamos na maioria das vezes das reações de isomerização entre os isômeros, eles vão ter praticamente vão ser mesmo reações atérmicas, né? Na maioria das vezes. Por que eu estou a dizer isso aqui? O que seria uma reação atérmica? Uma reação atérmica é aquela reação que ele nem libera, nem absorve calor. E a entalpia é igual a zero, como nós vimos aqui. Tá entendendo, né? Enquanto que a endotérmica é aquele que absorve, exotérmica é aquele que libera, já a térmica é aquele que nem libera nem absorve. A entalpia praticamente é aproximadamente a zero ou às vezes igual a zero. Por exemplo, se nós podemos dar um exemplo, a formação do hidrogênio aquoso a partir da reação entre hidrogênio gasoso mais aquoso, mais uma solução aquosa. O que significa? Significa que se eu tenho hidrogênio no estado gasoso e eu colocar esse hidrogênio numa solução aquosa, isso eu praticamente vou formar aquilo que é um hidrogênio, né? Hidrogênio, mas na forma aquosa. Então isso aqui é uma reação, mano. Então esta reação, quando você vai verificar, você vai encontrar que a sua entalpia, né, é igual a zero. Então, uma vez que é igual a zero, então fica não é nem exotérmica nem endotérmica, mas sim exatamente a térmica, ou também podemos chamar termoneutra. Ok? É termoneutra. Então, praticamente, como seria praticamente o gráfico olhando aqui? Porque, olha, só para que isso possa ser igual a zero, então significa que eu tenho que afirmar que a energia, né, a energia dos reagentes deve ser praticamente igual à energia dos produtos, ou a entalpia dos reagentes deve ser igual à entalpia dos produtos. É a única maneira que eu posso
fazer nem com que essa reação possa igualar a zero. Então significa, olhando para o gráfico dessa reação, seria algo mais ou menos assim, ok? Significa, eu teria reagentes aqui, né? Teria a entalpia dos reagentes, ou a energia dos reagentes, mas também, aqui também eu teria aquilo que nós chamamos de entalpia dos produtos, né? Eu poderia translatar para esse lado aqui, mas vou colocar aqui, né, para não misturar esse lado. Então também chamamos de entalpia dos produtos. Também vou ter essa energia de derivação, né? Sempre vai ter, né? Um complexo ativado e muito mais que vai ser formado. Só que aqui já, se eu for a calcular aquela distância, né? Lembra, né, daquela distância que eu falei aqui, dessa entalpia, essa aqui, delta H, essa distância aqui eu vou verificar que vai ser igual a zero. Por quê? Porque vamos imaginar que aqui temos um valor que praticamente pode ser 1,40 aqui. Então significa que este valor 40 serve tanto para a entalpia dos reagentes, assim também como para a entalpia dos produtos, porque se eu for a trasladar para esse lado, vai calhar no mesmo valor. Então logo podemos dizer que se eu for a calcular a entalpia, né? Se eu for a calcular delta H aqui dessa reação, vai ser igual ao que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então aqui delta H praticamente seria igual ao que a entalpia dos produtos. A entalpia dos produtos é 40, mas também já está no mesmo lugar, a entalpia dos reagentes também é igual a 40. Então isso aqui, calculando a entalpia praticamente, vai ser igual a 40 menos 40, que vai ser igual a zero. Tá vendo, né? Então praticamente o gráfico seria algo mais ou menos assim. Então, praticamente essa condição também vai se verificar, né? Quando falamos de energia de ativação direta e inversa, vai ser aproximada ou vai ser praticamente igual isso aqui. Podemos também verificar nessa equação. Vamos imaginar que aqui temos um valor como 80 nessa energia de ativação, no complexo ativado. Então, nós sabemos muito bem, se for a reação direta, né, que eu quero calcular, então vamos dizer que a energia de ativação, né, da reação direta praticamente vai ser igual ao complexo ativado menos a entalpia dos reagentes. Então a energia de ativação da reação direta vai ser igual ao complexo ativado, que é 80 menos a entalpia dos reagentes é igual a 40. Então 80 menos 40, isso aqui vai ser igual a 40, tá a ver? Mas se eu usar também para a energia de ativação da reação inversa, também vai ser igual ao complexo ativado. Então vou ter o complexo ativado, só que menos a entalpia dos produtos. E nós sabemos que o complexo ativado é o mesmo aqui, tá vendo? É o mesmo, que vai ser igual a 80. Então vou colocar 80 menos a entalpia dos produtos também é o mesmo, que está aqui, 40. Então vai ser igual a 80 menos 40, isso também vai dar 40. Então podemos dizer que é exatamente igual a 40. Por isso que existe essa condição que eu mostrei aqui, que nas reações atérmicas ou termoneutra, a entalpia, né? A energia de ativação direta, assim, a energia de ativação direta, assim também como a energia de ativação inversa, praticamente eles vão ser iguais. Existem alguns casos vão ser aproximados, né? Vão ser próximos ao zero, logo vai ser considerado como zero. Por exemplo, quando falamos de reações de isomerização entre os isômeros, a entalpia, quando você vai calcular, mano, a entalpia vai ser um número muito próximo a zero, que vai ser uma energia muito pequena. Então ele já acaba mesmo por dizer que é igual a zero mesmo, porque é um número muito próximo a zero. Arredondando, vamos arredondar para zero. Bom, é isso pessoal que eu tinha para vos dar as novidades. Então se você gostou, deixa teu like aí. Se você não entendeu uma parte, deixa aí no seu comentário. E se você chegar até no final, comenta aí, mestre, né? Mestre, comenta aí, deixa eu virar um mestre se você chegou ao fim, né? Comenta o mestre, né? Quero ver aí pessoas que chegaram ao fim, comenta aí mestre, né? Ou começa a falar, já sou um mestre, ok? Então, bom, o nosso objetivo, vocês já sabem, o nosso objetivo é exatamente esmagar a química e torná-lo tão fácil quando cortar a manteiga com uma faca quente. Tenta lá em casa pegar manteiga, aquecer uma faca e cortar, bom, vai ser muito fácil, Então, bom, é isso pessoal, até o próximo vídeo, valeu!